vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte. Você é um milagre, está aqui. Usa-me, usa-nos, Senhor. Eu quero te servir. Usa-me, usa-me, ó filho de Davi. Não há olho. Você pode declarar com toda a sua força? E a tempestade se acalma naquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Aleluia, a palavra dele é escudo. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluia, te adoramos, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas
este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus irá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas. Declare. Se pedimos, Jesus irá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá. E o quê? Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas. Só a igreja. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Aleluia, você pode aplaudir o nome dele, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
silêncio ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vidas se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória. Eu também vejo teu amor em todo teu falar, cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também te seguirei. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo este louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou Você pode declarar com toda a sua força. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Receba o nosso louvor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Aleluia.
rapidinho. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Ah, mas eu não sei o que é para mim fazer. Ah, mas eu ainda não fui despertado para nada. Ah, mas eu tenho tantas coisas para fazer e eu não tenho tempo. Ah, mas aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu tanto sonhava não deu certo. Ah, mas eu me encontro perdido. Ah, eu não sei o que fazer, eu não vejo saída, não tenho como escapar dessa situação. Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, eu não sei porque eu vim aqui hoje. Ah, eu não sei. São tantos questionamentos, tantas perguntas, são tantos porquê e o que, Senhor, o que, porquê, para onde, como. Mas o Senhor está dizendo: eu te criei para adorar. A sua existência se resume em adorar. Adora, e enquanto você adora eu cuido. Adora, e enquanto você adora eu faço. Porque não depende de você, depende de mim, é o que diz Ele. Não depende de você, não depende da força do seu braço, não depende das suas mãos, não depende do quanto você quer e de como você tem feito. Depende de se você está adorando ou não. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que Ele está dizendo para você aqui nessa noite. Deixe de lado toda a preocupação. Deixe de lado tudo aquilo que está lá fora. Não se preocupe, não fique questionando, não fique por que não. Diga: Senhor, a minha existência é para te adorar. E enquanto eu respirar, eu te adorarei. Enquanto houver um novo amanhã, enquanto eu abrir os meus olhos, enquanto houver fôlego de vida, o teu fôlego é a minha vida, e eu te adorarei. E é para te adorar que eu existo. E quando eu partir dessa terra, lá no céu eu continuarei te adorando eternamente, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Porque para te adorar eu existo. Para te adorar, para te adorar, para te adorar. Te adorar, te adorar, te adorar. Declare com toda a sua força. E para te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Só igreja, mais uma vez, vamos terminar adorando assim? Também com as nossas palmas, Senhor. Com as nossas palmas, Senhor, com tudo que quer. Nós vamos ao tema desta noite, baseado no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, mas é interessante dizer que a mensagem de hoje, aquilo que Deus tem para nós, o nosso tema é Deus no vazio humano. A gente vai entender hoje como é isso, o que funciona isso, como assim Deus no vazio humano. Peço até para trocar o slide, aqui tem a passagem, Eclesiastes capítulo 2, versículo do 1 ao 11, vamos ler, se debruçar aqui na palavra e ver aquilo que Deus tem para nós. Deus, em Eclesiastes 2, versículo 1, na minha versão NVI diz assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria.
Eu queria saber o que vale a pena, debaixo dos céus, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos e escravas que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada o que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, e não há proveito no que se faz debaixo do sol. É um texto forte, e entendendo um pouquinho do texto, o livro de Eclesiastes está no Antigo Testamento, é um livro classificado como um livro poético, e a autoria de Eclesiastes, apesar de não ser um livro assinado, a autoria dele é atribuído a Salomão. Logo no primeiro versículo diz, filho de Davi e rei em Jerusalém. Com isso entende-se que foi Salomão que escreveu esse livro. E também os relatos de todo o livro de Eclesiastes, ele bate em concordância com toda a biografia do rei Salomão. Então entende-se que este livro foi escrito por Salomão, e Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Salomão fez grandes coisas. O reino de Israel nunca prosperou tanto como prosperou nos tempos de Salomão. Foi Salomão que expandiu os territórios mais do que nunca, acumulou riquezas mais do que nunca, atingiu um grau de influência mais do que nunca no reino de Israel. E a gente vê nesse trecho de Eclesiastes 2, do 1 ao 11, quantas coisas Salomão fez, Realmente foi algo muito rico, muita coisa. Mas olhando o livro de Eclesiastes, é um livro de sabedoria. É um livro que nos traz a sabedoria humana, à luz da palavra, para entendermos e refletirmos. E é interessante que em todo o livro de Eclesiastes tem alguns termos que nos chamam a atenção. Alguns termos falam correr atrás do vento, demonstrando uma figura de linguagem que algumas coisas são inúteis. O autor se mostra, durante todo o livro de Eclesiastes, muito frustrado com a vida. Conquistou muitas coisas, Salomão, como a gente vê os relatos: mulheres, bebidas, músicas, danças, entretenimentos, riquezas, sabedoria, fama, status, honra, tudo aquilo que um coração humano pudesse buscar e alcançar e querer, Salomão conseguiu. Só que todo o livro de Eclesiastes mostra o tamanho da frustração que era sobre a vida de Salomão. É incrível que o tamanho da conquista dele era proporcional ao tamanho do buraco que ele sentia, da futilidade, do vazio que ele sentia. E alguns termos chamam a atenção, como eu disse: correr atrás do vento aparece muitas vezes. Tudo aquilo que há debaixo do sol, ele fala muitas vezes, referendo às coisas humanas, às coisas terrenas, Então tudo aquilo que há debaixo do sol é aquilo que a gente vive no mundo material, é aquilo que a gente vê, são as coisas que a gente consegue aí viver. E durante todo o livro o autor está extremamente frustrado. E tem uma palavrinha que nos chama muita atenção, que vai nortear a nossa reflexão hoje, que é a palavra vaidade. No versículo 2, em outras traduções, na NVI fala inútil. As traduções mais recentes traduz e traz a palavra inútil. A João Ferreira de Almeida, outras traduções mais antigas, traz a palavra vaidade. E é interessante que a vaidade no texto não está querendo dizer que é uma pessoa que se arruma muito. Não é isso. Quando ele fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade, não quer dizer que é uma pessoa que está bem arrumada, que está gastando muito tempo em se arrumar.
Quando a gente vai lá no original, no hebraico, o Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico, nós encontramos a palavra Rabel, que vem da raiz da palavra Rabal. E a palavra Rabal no hebraico, é interessante dizer isso, ela significa vão, vazio. Então, quando fala de vaidade, inútil, na nossa tradução, no nosso português, na essência do texto está dizendo vão, inútil, não está servindo para nada, não está tendo resultado. E é interessante que a língua hebraica e a tradução judaica têm uma força de expressão interessante. Toda vez que num texto a gente vê de uma forma seguida a palavra se repetindo, o autor está trazendo uma ênfase maior naquilo que quer ser dito. Vou dar um exemplo para que todos entendam. Lembra quando Jesus está nos sermões dele, está trazendo um ensinamento, e ele fala assim, ó, na verdade vos digo, e fala um ensinamento, fala uma coisa. Quando ele repete, na verdade, é uma força de expressão da língua judaica que quer dizer assim, ó, presta muita atenção nisso aqui que eu vou dizer. Presta atenção nisso que eu estou dizendo, nesta palavra. Se fôssemos traduzir isso para um texto, seria o negrito, ou a caixa alta, né? Aquelas letras em maiúsculo, para chamar a atenção de quem está recebendo a mensagem. Em Eclesiastes, a palavra que mais aparece de uma maneira repetida, mais de 25 vezes, é vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Então, nos chama a atenção essa questão da vaidade. E no original a gente vê que a vaidade é vazio, é vão. Então, diante disso, a gente vê que Salomão, no texto, ele expõe o chamado paradoxo, isto é, um conflito da vida humana, que mostra que quanto mais se busca e se conquista aquilo que é terreno, aquilo que é material e aquilo que é passageiro, mais ele vê o quão vazio é, mais ele vê o quanto essas coisas da terra são insuficientes para preencher o vazio da alma humana. A alma dele, de Salomão, grita, clama por mais coisas, mais conquistas, alguma coisa que venha preenchê-lo. Mas ele, nessa busca e nessa ânsia, relatado em todo o livro, ele vê que nada deu resultado. A gente vê que tudo foi vazio, tudo foi vão, tudo foi vaidade. E é interessante que, então ele expõe, né, o quanto as alegrias passageiras não satisfazem o mais profundo anseio da alma humana. E aí eu trago algo mais na nossa realidade. Vocês já perceberam e já viram que muitas vezes tem pessoas que têm tudo na vida. Tem riqueza, tem conquistas, tem bens materiais, muitas vezes tem até saúde, tem condições, mas vive triste, deprimido, que essas coisas não trazem uma satisfação completa e plena na alma dessas pessoas. Cada vez mais a gente vê diagnósticos, né, de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e uma série de outras coisas, e a gente vê uma busca incessante por tantas coisas para preencher este vazio, e parece que nada satisfaz esse vazio. Parece que o ser humano vive num constante ciclo de busca, conquista, se frustra, busca, conquista, se frustra. E com o texto a gente tem então a primeira lição. Pode passar, Vitor, para nós? Que a primeira lição que a gente tem que entender agora, e Deus vai trazer para nós a luz da revelação, é que a gente vai então identificar um grande vazio na alma. Todo ser humano tem um vazio dentro da sua alma. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Eu trouxe uma imagem aqui, que é uma imagem aqui de um artista, né, o Albert George, fica no Lago de Genebra, na Suíça. E essa escultura é muito interessante, né? Chama Melancolia, essa escultura, e mostra realmente uma espécie de vazio mesmo dentro do ser humano. Aqui é uma escultura feita de bronze, num local muito frio, muito gelado. Isso nos dá uma sensação ainda maior de frieza, de vazio. Uma escultura fantástica que mostra muito como existe essa questão dentro do ser humano, e a gente vai entender ainda mais essa questão. Então trouxe essa imagem que expressa muito bem. Se você olhar de uma forma concentrada nessa escultura, parece que transfere, né? Parece que a gente também sente alguma coisa estranha. E aí, como Eclesiastes é o livro da sabedoria, e a sabedoria, muitas vezes, né, a gente tem as ciências humanas, né, a gente tem a literatura, tem a filosofia. Eu trouxe algumas frases de filósofos, trouxe algumas buscas da compreensão humana para tentar entender isso.
Então hoje na palavra, de todo o decorrer, nós vamos ver versículos que vão mostrando para nós um apontamento e um caminho, mas também a busca da sabedoria humana indo no mesmo caminho, identificando coisas que a palavra de Deus já nos diz. É interessante, o primeiro filósofo, por exemplo, se a gente pegar Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, Schopenhauer diz que a vida se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. De novo, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Parece que a felicidade sempre está onde nós não estamos. Parece que a felicidade está ali, naquele lugar. Quando eu alcançar aquilo, eu vou ser feliz. Então eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou correr, eu vou levantar cedo, eu vou dormir tarde para alcançar isso. E a hora que eu chego, eu conquisto isso. Com o passar do tempo, parece que a felicidade já não está mais aqui. Agora a felicidade está em outra coisa, em outro lugar. E aí a gente vai buscando novas experiências, novas conquistas, novas metas, novos objetivos para satisfazer esse desejo insaciável de busca pela felicidade. E olha só que sério isso. Muitas pessoas, de tanto buscar a felicidade, se tornam infelizes. Muitas pessoas, de tanto buscar felicidade, se tornam infelizes. É muito forte isso. O filósofo Platão, da Grécia Antiga, do período clássico, já nos traz. Só amamos aquilo que desejamos, e só desejamos aquilo que nos falta. Amamos aquilo que desejamos, e só desejamos aquilo que nos falta. Então isso estabelece um ciclo infinito de desejar aquilo que está faltando. E nunca vai chegar esse preenchimento. Essa falta nunca é suprida dentro dessa busca humana. É interessante que quando a gente conquista alguma coisa, muitos de nós já passamos por isso e a gente tem relatos inúmeros nessa questão. Muitas vezes a gente quer muito alguma coisa, uma conquista. Como o autor de Eclesiastes fala, né? Aquilo que há debaixo do sol. Então, quero muito conquistar um carrinho, para eu poder ir trabalhar, para eu poder locomover, levar minha família. Então, muitas vezes a gente luta, e luta, e luta, e consegue conquistar o carrinho, vai pagando mês a mês com aquele sufoco. Aquele carrinho, num primeiro momento, é uma alegria, é uma satisfação. Eu consigo levar minha família para lá, para cá, consigo passear. Isso nos traz, num primeiro momento, uma euforia e uma satisfação. Mas com o passar dos dias, dos meses e dos anos, essa mesma euforia e satisfação não se mantém. E logo aparece um novo vazio, precisando de uma nova conquista, de uma nova coisa. E essa nova conquista, nova coisa se transfigura através de um emprego novo, de uma roupa bonita, de uma pessoa ao lado, de um relacionamento, de uma casa, enfim. Isso vai de uma maneira insaciável, sempre buscando, conquistando, alegria, passou, novo vazio. Busca, conquista, alegria, passa, um novo vazio. De uma forma cíclica e sem fim. Já ouviram aquele termo que fala, né? Fala que parece que a alegria de pobre dura pouco, né? A gente vai lá, conquista, mas logo se vai, logo se foi, as coisas continuam difíceis, as coisas parecem que não vão, eu preciso de mais coisa, e assim vai. Então, aquilo que existe de terreno, aquilo que existe aqui na terra, debaixo do sol, não é capaz de satisfazer esses vazios. A gente começa a entender que existe um problema. Parece que a gente então viemos com um defeito de fabricação. Então, peraí, como assim eu sou um ser humano com um buraco dentro de mim e nada soluciona isso? Parece que existe um problema sério aí, e aí a gente vai entender um pouquinho mais. No próprio livro de Eclesiastes, um pouquinho à frente, não precisa abrir, tá? Em capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no homem, para que o homem anseie a eternidade, e o homem não compreende isso. É interessante isso, o próprio Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem, e o próprio Deus entende e sabe, em alguns momentos, que o próprio homem não consegue compreender. Na verdade, isso em Eclesiastes 3, 11, tá? O versículo todo, aquele é um pouquinho mais comprido, né? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo.
Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, de uma forma intencional, Deus coloca no coração do homem, quando a Bíblia fala de coração, é a alma, né? No interior do homem. Deus coloca no interior do homem um anseio pela eternidade. E muita gente vive a vida toda sem perceber que este vazio que ela sente, essa dificuldade que ela sente, não vem desta terra. Vem buscar algo muito maior do que ela. E ela não entende e vive uma vida frustrada e triste. Mas a gente só vai compreender inteiramente, plenamente isso, quando a gente deixar de pensar racionalmente nas coisas da terra e abrir a nossa mente para a compreensão espiritual e entender que existe algo transcendente, algo maior do que nós mesmos, algo maior do que a vida que podemos ver e enxergar, que é a eternidade, é Deus, a relacionamento entre Deus e o homem através da dimensão espiritual. E dentro disso é interessante, aí a gente já tem um diagnóstico aqui. O escritor, né, um romancista russo, filósofo, escritor, muito famoso, até inclusive contemporâneo aí, Fyodor Dostoiévski, russo, né, umas palavras difíceis, ele fala que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Dostoiévski. Um filósofo francês, Blaise Pascal, matemático, teólogo e filósofo também, pós-Idade Média, cita algo muito semelhante também. Ele fala que há no homem um buraco na forma de Deus. Então a gente vê que a sabedoria humana começa a identificar algo que Eclesiastes 3:11 já nos aponta como um diagnóstico. Existe um buraco, existe algo dentro do ser humano que é um vazio e que não dá para preencher com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente conquista, que não dá certo. E aí é interessante imaginar isso, falar, nossa, mas por que Deus fez isso com a gente? Por que Deus vai lá e coloca um vazio para a gente se angustiar, para a gente ficar triste? Que coisa é essa? Eu vou fazer uma analogia aqui para a gente entender como que Deus trata sobre isso, né? É como um instinto, algo gravado dentro de nós, que nos mostra e nos aponta um caminho. Fazendo uma analogia, vou pegar um exemplo da biologia, né? Já que a gente está unindo, né, a sabedoria humana, a Bíblia, tudo aquilo que a gente pode usar para compreender o que Deus tem para nós. A biologia, quando a gente pega as tartarugas marinhas, não sei se todos já viram, né, esse fenômeno muito lindo, quando a gente tem, por exemplo, os ovinhos das tartarugas marinhas na areia, e aí esses ovinhos eclodem, eles se rompem, nascem as tartaruguinhas marinhas, e elas logo vão correndo em direção ao mar. E aí, de repente, a gente vê uma enxurrada assim, né, de tartaruguinhas, todas indo para o mar. E é uma coisa linda de se ver, porque ninguém ensinou essas tartaruguinhas o que é o mar, para onde ir ao mar. Elas simplesmente vão. E ela não teve um exemplo para seguir. Ela estava dentro do ovo, não dava para ver. Então, as tartaruguinhas, elas fazem isso, e é interessante uma questão. Elas não correm para as pedras, elas não correm para o mato, mas elas correm em direção à água. Aí muitos vão falar simples, fácil, a galerinha do ensino médio aí, quem está se preparando para os vestibulares, fala, isso é muito simples, isso é um instinto, é algo ali já no DNA dessas tartaruguinhas, que mostra para elas que como sobrevivência, para buscar a vida, elas precisam fazer isso. Perfeito, é isso mesmo, mas tem mais uma coisa, só existe esse instinto gravado nas tartaruguinhas desta maneira, porque a água que está ali do lado, a água existe, a água está lá, e a água dará vida às tartarugas. Assim como nós, existe algo gravado no nosso DNA, algo gravado dentro de nós, no mais profundo ser, que às vezes a gente nem sabe de onde vem, nem sabe o que é e de onde é, mas é algo que Deus colocou dentro de nós, que nos mostra um lugar que a gente tem que ir para ter a vida, para receber a vida, e esse lugar é a eternidade, nos aponta para Deus. Assim como a tartaruguinha, ela não sabe, está sendo direcionada para lá, nós estamos sendo também direcionados a Deus, a buscar a eternidade, algo que transcende a nossa compreensão humana. E tem mais, assim como a água existe, isso só foi colocado nas tartarugas porque a água existe, isso só foi colocado dentro de nós porque Deus
existe. E esse Deus é tão maravilhoso que Ele coloca isso dentro de nós para mostrar, filho meu, é aqui, é no transcendente. Então essa busca humana, enquanto a gente não calibrar o nosso norte, a nossa direção para a eternidade, para Deus, jamais esse vazio será preenchido. Então a gente vê como um diagnóstico, a gente consegue compreender nesse texto que existe um vazio na alma humana. Pegando emprestado as frases, há no homem um vazio do tamanho de Deus. Há um buraco no homem na forma de Deus. Esse é o nosso diagnóstico. Mas não para por aí. Isso tem uma solução, tem uma forma, tem um remédio, tem um caminho. Pode passar o slide, Vitor? A gente vai para o segundo passo agora. Quer entender um pouco sobre o preenchimento deste vazio. Então, como é que eu faço? Como assim a gente se direciona então para preencher esse vazio? Qual a solução para este problema? Chamo aqui a frase de um matemático austríaco, Kurt Gödel. É fantástico porque esse cara, esse matemático austríaco, ele é um matemático, um dos melhores matemáticos que fala sobre a lógica. Desde Aristóteles, da Grécia Antiga, dos tempos antes de Cristo, até o Gödel, não teve uma pessoa com tanta inteligência e sabedoria acerca da lógica. E olha só, eu vou explicar para vocês. Ele fala assim, um sistema fechado não encontra propósito em si mesmo. Isso significa que não podemos encontrar sentido na vida humana pensando nela mesma. O seu sentido está em algo maior. O que significa isso? Um sistema fechado não encontra sentido e propósito dentro dele mesmo. E aí a gente entende que a vida humana, a nossa vida, e a humanidade mesmo em si, jamais encontrará sentido na vida e um propósito na vida pensando nela mesma, como humanidade. O sentido e o propósito da vida humana está fora dela, em algo maior. Isso já a matemática nos aponta e eu vou trazer alguns exemplos práticos para a gente entender. De um exemplo bem simples, pensando num calçado, num tênis, num sapato. O calçado e o tênis só tem sentido de existir, só tem propósito se houver alguém para calçar esse tênis e esse sapato. Assim como uma cadeira. A cadeira só tem função de existir, só tem motivo, razão e propósito na sua existência se alguém sentar nela. Sendo assim, o sentido da vida, o sentido desses objetos, por exemplo, é de alguém de fora, maior. Tem alguém maior, mais poderoso para calçar o sapato. Na cadeira é alguém maior e mais poderoso para sentar nela. A vida humana também é assim. Jamais haverá sentido e propósito na vida humana se nós não entendermos o sentido de algo que vem maior e mais poderoso do que a própria vida humana. Então é interessante que, pode passar o próximo slide? Esse é uma citação do livro de Rick Warren, de Uma Vida com Propósitos, que é fantástico. E isso nos traz um apontamento interessante, que diz assim, o propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, a sua paz de espírito, ou mesmo a sua felicidade. É muito maior do que a sua família, sua carreira, ou mesmo os seus sonhos mais ambiciosos e suas aspirações. O sentido da vida é muito maior do que eu e você podem enxergar, sonhar e conquistar. Essa frase do Rick Warren, ela é fantástica. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, na tradução ampliada, tem um trecho muito interessante que fala assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Tudo começou em Deus. Tudo é por Deus, tudo voltará em Deus, e em tudo, em Deus, encontra-se propósito. Então é isso, o sentido da vida, então, está ligado à nossa vida com a vida com Deus. Interessantíssimo. O autor C.S. Lewis, o autor do Crônicas de Nárnia, né? Muitos conhecem. C.S. Lewis é um autor fantástico aí, né? Atuou muito
em Cambridge, nos colégios, né, nas universidades da Inglaterra. C.S. Lewis, ele era um ateu em sua juventude. C.S. Lewis, muito racional, muito ali buscando a sabedoria humana. Uma vez ele disse assim: com o tempo descobri em mim anseios que nada neste mundo conseguia satisfazer. A única lógica é que eu fui feito para outro mundo. É interessante que C.S. Lewis diz então que ele descobriu que ele tinha anseios que nada nessa vida conseguiria satisfazer. Então a única lógica de compreensão era dizer que ele estava ligado então em outro mundo, ele era de outro mundo. E de verdade é isso que nós somos. Nós não pertencemos a esta terra, nós fomos criados em Deus. Deus criou você com todo carinho, com todo amor, direto do coração dele, para um propósito de vida maravilhoso nessa terra, para você ser luz nessa terra, adorá-lo, viver em amor, viver ali em comunhão com os irmãos, ganhando vidas. Deus te fez com um propósito maravilhoso e também tem realizações individuais para um dia voltar com Ele. O propósito da vida é muito maior do que a gente consegue enxergar. E é interessante que em Eclesiastes, lá no final, o autor Salomão, depois de tanto indagar, podem abrir, vamos lá, Eclesiastes 12, no penúltimo versículo de Eclesiastes 12, deixa aí reservado no 13, penúltimo versículo do livro de Eclesiastes. Salomão passa o livro inteiro falando de frustração. Não deu certo, eu conquistei, mas não satisfaz a vida humana, é vazio, eu não consegui conquistar, é vaidade, é correr atrás do vento, é inútil, todo mundo vai morrer um dia, e qual o sentido nisso? E Salomão passa o livro todo questionando essas questões. Mas lá no final, assim como aconteceu com C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, o autor, ele era ateu em sua juventude, mas depois se converteu e virou teólogo, se tornou teólogo, é escritor de livros maravilhosos, com conteúdos muito ricos, cristãos, e foi assim realmente formidável a transformação de vida em C.S. Lewis. E aí Salomão, no seu livro, não tão diferente, ele passa o livro todo falando dessas frustrações e desse vazio, e lá no final ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Uau! Então, depois de tantas conquistas, tantas coisas, ninguém prosperou tanto em Israel quanto Salomão. E isso frustrou muito o coração dele. Mas lá no final ele diz que o essencial para o homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E aí dá a entender que ele encontrou, digamos, este caminho que satisfaz essas necessidades da alma. E aí muitos aqui vão perguntar também: mas espera um pouquinho. Eu estou na igreja, eu estou aqui participando, mas eu sinto vazio na minha alma. Eu leio a Bíblia, eu estou correndo no dia a dia, mas eu também passo por essa situação. Peço um convite de Deus agora, vasculhe o seu coração e pense se em algum momento na sua vida, dentro da sua rotina, você já não sentiu também um vazio, uma situação de ausência. Parece que você está sozinho, parece que você precisa de um amparo, e parece que você não tem esse amparo. Mesmo nós, cristãos, muitas vezes passamos por situações assim, mas tem algo maior ainda aqui. João 17,3, próprio Jesus diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ele diz, né, que esta é a vida eterna, que te conheçam, e reconheçam, né, a Deus. A questão da palavra, a palavra-chave nesse versículo, para a gente entender, é o conhecer. Muitos de nós vivemos na igreja, nós oramos, nós lemos a palavra, cantamos louvores, mas se isso for feito como uma rotina religiosa, algo só para cumprir um protocolo, uma obrigação, ou até mesmo aliviar uma consciência, não dará resultado.
O resultado de um preenchimento pleno e completo de Deus no nosso interior, nesse vazio existencial, ele se dá através de um relacionamento. Se não houver um relacionamento íntimo com Deus, jamais esse vazio será preenchido. E é interessante que a palavra relacionar-se neste versículo, o Novo Testamento é escrito em grego, e a palavra no grego, ele vem como gnosko. O gnosko, ele é a mesma raiz grega da expressão idiomática judaica para a relação entre homem e mulher. Muitas vezes a Bíblia, quando vai falar que um casal literalmente se casou e se tornou um só, fala que conheceu. Tem lá, Adão conheceu Eva, o outro casal também, né? Fulano de tal conheceu a fulana de tal. Esse conhecer não é conhecer de conhecer, mas ele vem de um relacionamento íntimo. E o gnosko no grego é a mesma expressão que nos liga a Deus. Então a nossa relação com Deus, ela precisa ser, no mínimo, no mesmo patamar de uma relação de um casal casado, na intimidade, no deitar junto, no levantar junto, no compartilhar das informações, das entregas, das dores, dos anseios, das preocupações do coração, das alegrias. Não tem o voto matrimonial que fala que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e aí será uma aliança única entre o casal e eterna. É a mesma raiz da palavra no nosso relacionamento com Deus. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na tribulação, na celebração. Temos que ser íntimos com Deus, únicos com Deus, se tornando uma coisa só. O próprio Senhor envia o Espírito Santo dentro de nós, para habitar no nosso interior, para sermos um com Ele. Então o vazio existencial humano só será plenamente e 100% preenchido a partir do momento que o ser humano coloca Deus como um relacionamento íntimo, único, com deitar, com levantar, e aí é relacionamento. Mais uma vez, não adianta simplesmente apenas ler a Bíblia, orar, se for de uma rotina religiosa, mas precisa ser uma motivação do coração em estabelecer um relacionamento. Temos um Deus relacional. Deus quer relacionar-se conosco. E o nosso vazio existencial só será preenchido através de um relacionamento igual um marido e uma mulher. Ou até ainda mais profundo, compartilhando dores, tristezas, alegrias e por aí vai. E é interessante que todos nós fomos criados por Ele. E esse vazio é colocado dentro de nós como uma programação para buscarmos algo maior, algo transcendente, algo que não é dessa terra. Isso é intencional de Deus para cada um de nós. E é interessante que nos Salmos 42, versículos 1 e 2, diz assim, Salmos 42, 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista mostra neste versículo que o anseio da alma dele por Deus é como se fosse, e é literalmente, como se a vida dele dependesse disso. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de Deus. Homem nenhum, ser humano nenhum vive sem água. A gente tem os dizeres da ciência, da biologia, que onde tem água tem vida, que da água se origina a vida e uma série de coisas, mas essa água, no entendimento aqui do versículo, já nos mostra perfeitamente que é Deus. A vida para nossa alma está diretamente ligada a Deus, através de um relacionamento íntimo. E esse relacionamento é colocando Deus como a prioridade sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos que buscar a Deus, querendo um relacionamento com Ele, de uma forma sem interesses secundários, simplesmente querendo Ele. Porque quando a gente vê na Bíblia, a Bíblia nos diz que as bênçãos e os sinais seguirão aqueles que creem. E a gente vê que Jesus também, era muito interessante, que conforme Jesus ia andando no seu andar diário, fazendo as coisas, os milagres e os sinais o acompanhavam.
Jamais Jesus ia num lugar ou passava por um local sem causar transformação, sem ter sinais, maravilhas e milagres. E na nossa vida, para que a gente deve buscar Jesus tão pertinho dele, que os sinais, os milagres, as maravilhas vão vir atrás de nós, porque estamos junto com Jesus, seguindo a Jesus, seguindo ele de tão perto, que aí os sinais realmente vão acompanhar. Quando diz que as bênçãos correrão atrás de nós, não é porque somos perfeitos ou buscamos a Deus mais do que outros, não, as bênçãos correrão atrás de nós, a partir do momento que formos tão íntimos de Jesus, tão próximos de Jesus, que as bênçãos que vêm junto com Jesus, também chegarão a nós, por misericórdia e bondade do nosso Deus, jamais por mérito ou merecimento nosso. Aí sim, teremos o preenchimento completo da alma. E tantos versículos que nos falam, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, né? Busca a Deus sobre todas as coisas e as demais também, enfim, virão sobre nós. Amém? Glórias a Deus. Vamos então agora para a terceira análise aqui do nosso texto, o terceiro entendimento. Pode passar, Vitor, por favor? A gente vê, então, que Deus fez tudo isso. Assim como as tartaruguinhas, Deus coloca em você um vazio existencial para você identificar que precisa dele, para que você volte-se a ele. E sabe o que Deus faz de maravilhoso? Você não vai fazer isso sozinho. Você não está sozinho nessa jornada. Poxa vida, Deus, mas que difícil. Eu tenho que entender então o vazio, te buscar. O Senhor é um Deus poderoso. Eu não te enxergo, eu não te vejo, eu te sinto, mas é pela fé. Mas sabe o que Deus faz? Deus, com esse relacionamento íntimo, quando a gente se coloca à disposição, Deus nos faz membros da família dele. Deus te chama à mesa. Deus te chama para sentar com você e ter esse relacionamento ali, ó, do dia a dia. Deus te faz filho. Você não é mais órfão, mas você é filho de Deus. E você também tem irmãos. Olha só que interessante. Efésios 2,19 diz assim. 2,19 de Efésios. Assim vocês já não são estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus ainda coloca uma ajuda para nós. Deus coloca ainda pessoas junto conosco para nos ajudar nessa jornada. E ainda mais, Deus coloca um lugar seguro para você buscar essas condições. Essa busca pelo preenchimento da sua alma. Deus estabelece a sua casa, a igreja, um local seguro para você estar, para você pertencer. É interessante dizer que a igreja, essa comunidade dos santos, esses irmãos, esses filhos de Deus que estão buscando a esse preenchimento desse vazio, a igreja não é um local para você frequentar, mas sim uma família para você preencher. Deus é tão completo, tão maravilhoso, que ele fez a casa dele, para que na casa dele a gente encontre apoio, a gente encontre irmãos que estão passando pela mesma situação conosco, as dores que a gente passa, muitas vezes outras pessoas estão passando e nos ajuda a passar por esses vazios, essas angústias. É muito interessante. Deus fez tudo isso para que não estejamos sozinhos. Tem uma frase interessante que diz assim: em meio a um mundo tão caótico, hostil e cheio de dificuldades, temos um local seguro, onde você será incentivado a buscar o que você tem de melhor e será ensinado a deixar de lado aquilo que temos de pior. Um lugar onde você poderá ser verdadeiramente amado. Um lugar onde você poderá crescer em seu potencial e ainda será incentivado a ter uma vida mais profunda com Deus. E esse lugar é a casa de Deus, é a igreja. E aqui, pela graça de Deus, estamos, como família espiritual, pertencentes ao mesmo Pai, nessa mesma busca de preencher essa dor, esse vazio, essa crise existencial. Deus fez tudo isso para nos ajudar nessa caminhada. Muitas vezes a gente precisa disso, mas essa família, ela é uma família imperfeita, composta por membros imperfeitos, porém, ela é habitada por um Deus perfeito. Temos que entender isso.
A igreja é um local seguro para, em meio a tantas dificuldades aí fora, é aqui que a gente se ajoelha, é aqui que a gente chora, é aqui que a gente pede oração, é aqui que a gente busca consolo, é aqui que a gente busca instrução na palavra de Deus, é aqui que Deus muitas vezes se revela e nos traz respostas, é aqui que Deus nos aponta caminhos, e é aqui juntos, em comunidade, em união, é esse o projeto de Deus para nós, para que caminhemos juntos para o nosso destino, que é estar novamente com o nosso Deus. E a própria Bíblia nos orienta nessa questão. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos encorajarmos ao amor e às boas obras, não deixando de reunirmos, como é costume de alguns, mas encorajando-os uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aqui, na casa de Deus, nessa busca por preenchimento desse vazio existencial, que é essencial para o ser humano, esse preenchimento, sem o qual não podemos viver. Ele é um ambiente de apoio mútuo, de partilha, onde somos lembrados da esperança que temos em Cristo, especialmente diante das adversidades que enfrentamos no mundo. É aqui que nos ajudamos, nos apoiamos, choramos, oramos e conseguimos vencer os nossos desafios pessoais da vida. É interessante, o louvor pode subir, por favor, e é interessante dizer que Deus projeta o ser humano, projeta a minha vida e a sua vida no seu coração, lá no céu, na dimensão espiritual. Deus já te projetou antes mesmo de você nascer, e Deus tem toda a alegria com o seu nascimento. E junto com o seu nascimento, Deus programa, Ele coloca no seu DNA, na sua alma, como se fosse uma impressão digital do próprio Deus, Ele coloca um vazio. Este vazio, apesar de parecer algo ruim, é algo intencional de Deus. Na verdade, esse vazio é uma dádiva. Este vazio é uma bússola que nos mostra o caminho. Esse vazio existencial humano que a gente viu aqui que existe, ele é um GPS para nos mostrar para onde devemos direcionar. Esse vazio nos mostra que nada que tem aqui na terra, nenhuma satisfação humana será capaz de satisfazer o mais profundo desejo da nossa alma. É só o nosso Deus que nos aponta, através desse vazio, que Ele é o preenchimento da sua vida. E é a partir daí que você deve pensar e projetar toda a sua rotina de vida. A partir do momento que somos plenamente preenchidos por Deus, somos ali então envoltos com a presença, a guarda do nosso Senhor Todo-Poderoso. E a partir daí, a nossa vida vai bem aqui na terra, porque somos guardados, zelados por um Deus poderoso, muito maior do que a nossa própria existência. Convido você a ficar de pé, porque nesta noite, Deus não vai ficar indiferente. Deus está com os olhos voltados para toda a igreja nesta noite. Através desta palavra, Deus te trouxe aqui como um projeto de vida, como um propósito. Faz parte do plano de Deus para a sua vida você estar aqui hoje. Faz parte do plano de Deus para a sua vida você ter ouvido esta mensagem hoje. Você recebeu a informação que você tem um vazio que só pode ser preenchido com Deus. E esse vazio só será preenchido com um relacionamento com Deus. E você só vai conseguir tudo isso também pertencendo à família de Deus, estando junto com Deus. Então nesta noite, o nosso Deus Todo-Poderoso, do alto dos céus, os céus estão abertos sobre cada um de nós. Deus irá preencher todo o vazio nesta noite sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus irá, em nome de Jesus, com o preenchimento do vazio, vai arrancar toda angústia, toda preocupação, toda aflição da alma, será extirpada da sua vida e da sua alma, com um preenchimento completo de Deus na sua vida. O Espírito Santo te tomará e te encherá
tão grandemente nesta noite, que essas aflições e preocupações da sua alma não terão espaço, e terá espaço apenas para a presença e a suficiência de Deus na sua vida. Eu convido a você, se você está sentindo, Deus está presente aqui desde o início do culto, Deus está olhando para esta igreja e para cada coração desde o início do culto. Jesus está procurando corações que anseiam por Ele aqui nesta noite. E eu te peço, se você sente um vazio no seu interior e precisa que Deus preencha esse vazio, porque está doendo, está incomodando, você precisa que Deus te ajude a dar um jeito nisso, você vai dar um sinal com a sua mão. Em nome de Jesus, não se envergonhe, estamos aqui em família, aqui é a família de Deus, aqui é onde nós nos ajudamos, aqui é um ambiente seguro, onde temos o socorro perante as nossas tribulações. Se alguém aqui quer entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso, a esse Deus todo-poderoso, que preenche o vazio da nossa alma, dê um sinal com a sua mão, que nós iremos orar por você. Se você está aflito, se você está com dificuldade, se você percebe que você precisa se aprofundar um pouco mais no seu relacionamento com Deus, ou até mesmo se você se sente frio, se você sente que você está longe de Deus e você precisa que Ele te preencha ainda mais, você precisa de respostas, você precisa de direção, também dê um sinal com a sua mão, porque Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, não ficará indiferente perante essa situação. E o terceiro convite é, se você já está nesse movimento de buscar a Deus, de ter a sua alma preenchida, mas você quer mais, você quer fazer parte da família de Deus, você quer pertencer a uma igreja, você quer ter o seu potencial desenvolvido, você quer deixar as suas fraquezas para trás, você quer ter as suas feridas da alma saradas, você quer um aprofundamento maior no seu relacionamento, e você tem desejo de trabalhar em prol desta causa, deste movimento de Deus, do movimento igreja, que vai trazendo a glória de Deus para a terra. Se você tem esse desejo de pertencer a esta casa, de pertencer a esta família espiritual, também dê um sinal com a sua mão. Deus não ficará indiferente perante a sua vida. Temos irmãos aqui que pretendem um envolvimento maior com Deus e com a casa de Deus. Deus irá te visitar agora. Então eu te convido a partir diante de um movimento. Deus já fez e faz o movimento dele, já abriu os céus, já está de olho aqui e está procurando corações. Então agora você vai colocar o seu coração, a sua alma à disposição dele, e nós vamos orar. E nesta oração eu orarei, nós oraremos, você não ficará indiferente também, para que Deus venha derramar o Espírito Santo sobre nós, venha preencher o vazio da nossa alma, venha extirpar toda a ardência da alma, toda a aflição, toda a angústia, não terá espaço. Não fique indiferente, você vai orar agora e nós oraremos e cantaremos ao Senhor, e Deus operará maravilhas nesta noite, amém? Ore a Deus agora em nome de Jesus. Orarei por você aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo poder da Tua palavra, a palavra que transcende gerações, de séculos dos séculos, que vem transformando vidas, a Tua palavra que vem resgatando vidas do inferno e vem trazendo vidas para a luz. Nós reconhecemos que a Tua palavra é o caminho que nos aponta para a Tua salvação. Deus, nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos que o vazio da nossa alma só será completo e preenchido com a presença de Deus em nós. Nós clamamos aqui agora, Deus, venha sobre as nossas vidas, Senhor, tira a angústia da nossa alma, venha do alto do céu, Senhor, com o óleo do Teu Santo Espírito agora, como um bálsamo, curar a nossa alma, sarar as nossas feridas, preencher o nosso interior. Se você ora em línguas, este é o momento de você se conectar com Deus. Se você quer um relacionamento com Deus,
esta é a hora de pedir. Levante a sua mão no seu lugar, mostre para o Senhor que você está disposto a ter um relacionamento com Ele. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos um relacionamento contigo, um relacionamento mais profundo. Nós queremos mergulhar no teu rio para ter da tua presença, Deus. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar, venha nos esclarecer as nossas dúvidas existenciais, venha mostrar, Senhor, que precisamos de ti acima de todas as coisas. Venha limpar e transformar o nosso coração, Senhor. Nós precisamos de ti, nós clamamos, Senhor, com a nossa alma por mais presença do Senhor em nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Venha, Senhor, com o teu Santo Espírito trazer todo o preenchimento de alma. Venha, Senhor, trazer um novo relacionamento contigo, uma nova unção, uma nova intimidade, um novo relacionamento pelo poder e graça do Senhor.